Estamos no programa Investigações sobre o Viver. O tema de hoje é Transformando as Emoções Negativas. Essa palestra eu estou fazendo um link com uma palestra anterior que eu fiz, acho que foi a penúltima, chamada O Controle dos Pensamentos, que quem não viu pode encontrar no canal da TV Suprem, no canal da Sociedade Teosófica e no meu canal. E nessa palestra, o controle dos pensamentos, eu dei uma ideia geral sobre a dinâmica psicológica conforme a estrutura setenária do ser humano no modelo teosófico, comparando então com a imagem de um farol dentro da água, também com os elementos da astrologia, o corpo mental, os pensamentos como o vento, que agita uma água que está ali perto do farol, e essa água então corresponde ao corpo emocional, e o farol então seria a parte física ou o corpo físico. Então, hoje eu vou fazer uma espécie de complementação e aprofundamento desse tema, mas com uma outra abordagem, que é a abordagem do quarto caminho ou do mestre Gurdjieff. Vocês já devem ter ouvido falar, daqui a pouco eu apresento ele. Então, só para fazer uma delimitação do assunto, que hoje eu vou focar mais nas emoções, né? Só para destacar o que eu não vou falar. Eu não vou falar sobre problemas emocionais psicológicos derivados de feridas profundas ou traumas psicológicos que desestruturam a pessoa, e ela vai então precisar, na maioria das vezes, de um acompanhamento psicoterapêutico, essas marcas profundas que se repercutem na dinâmica psicológica da pessoa, principalmente na esfera emocional. Então, aquilo que eu vou falar hoje não se aplica propriamente a esses casos que a gente pode chamar de mais patológicos, apesar deles poderem ser utilizados como uma complementação. Mas também, comparando com aquilo que eu falei nessa palestra que eu mencionei agora, eu vou fazer alguns comentários também, repetir alguns pontos sobre a questão de como os pensamentos alimentam as emoções. E aqui no nosso caso, as emoções negativas, né, que estão no foco da investigação. Então, antes de eu entrar exatamente no foco de hoje, que são as emoções negativas, na ótica do quarto caminho, que é uma ótica focada nos condicionamentos e num termo mais preciso que eles usam, na mecanicidade, né? O quarto caminho trata da mecanicidade, e nós aqui na Sociedade Teosófica costumamos falar de condicionamentos, que é uma palavra mais usual na psicologia comum. Então, antes de entrar nisso, eu vou fazer uma breve menção a essa questão das feridas psicológicas, que não é o ponto de hoje, mas só para deixar bastante claro, né, um ponto que eu falei na palestra anterior, que é a possibilidade que nós temos de tratar as nossas feridas, que não vai ser exatamente nessa maneira preventiva, do foco da prevenção dos problemas emocionais, como eu vou abordar no quarto caminho. Então, para não deixar o assunto sem uma menção, porque às vezes as pessoas percebem a palestra está incompleta, e geralmente está, porque não tem como você esgotar um assunto em 60 minutos, mas como essa parte é muito importante, eu vou fazer uns minutinhos de menção sobre isso. Que quando a gente fala sobre meditação, e aqui como eu uso a abordagem do nosso autor teósofo Rohit Mehta, que comenta os Yoga Sutras de Patanjali, ele diz então que ele trata da meditação de um modo bastante aproximado da psicologia contemporânea, ocidental. Então ele fala muito da observação da mente, né, dos seus próprios conteúdos, como um processo de cura também, uma possibilidade de cura.
né? Então, como eu não vou falar sobre cura nessa palestra de hoje, fazer essa breve menção sobre essa possibilidade. Quando nós temos, então, manifestações emocionais negativas, muitas delas estão relacionadas a feridas mais profundas que vão precisar de um tratamento, outras, então, vão ser suficientemente tratadas por uma escuta do próprio indivíduo. Tá? Aqui, então, ele fala sobre esses conteúdos da mente, né, que se referem a esses desconfortos, os dissabores, as nossas dores emocionais, eles podem ser abordados num processo de meditação por uma escuta acolhedora, que geralmente a gente vai ter dentro de uma psicoterapia, uma escuta acolhedora de um psicoterapeuta, mas na própria meditação nós podemos tratar das nossas próprias feridas nos ouvindo, né? Então ele diz que a meditação não é um processo do pensamento, é uma observação clara e ininterrupta do pensamento. E um estado de dhyana, que é uma das fases mais adiantadas da prática da meditação, que é a capacidade de observar os conteúdos da mente de modo interrupto, né? Esse estado de dhyana é o percebimento dessa distração da mente. Nós sentamos para meditar, queremos nos concentrar e a mente traz aqueles conteúdos, né? As nossas dores, as nossas ansiedades, as nossas frustrações. E então o Hoyt Mehta diz que é uma possibilidade de cura por meio dessa meditação, ouvir então essas histórias da mente com seus conteúdos, os seus sofrimentos, né, essas dores como uma forma de superar então e resolver, né, essas feridas emocionais que não são tão traumáticas assim, tão aprofundadas como aquelas que vão demandar um tratamento profissional, assim como grandes violências, traumas e abusos. Então o Hoyt Mehta diz assim, é necessário compreender que a distração é a linguagem através da qual a mente conta a sua própria história. Nunca escutamos a mente. Na verdade, temos tratado a mente como algo alheio a nós. O fato de não escutarmos a história da mente torna a distração um problema tão grande em todas as abordagens de meditação. A distração é a maneira que a mente encontra para chamar a atenção para si. É como a criança que deseja contar uma história. Então eu não vou ler essa passagem completa para não gastar esse tempo, mas ele diz assim, no momento que você escuta a mente com aquela história, aquelas queixas daquela ferida, daquela coisa que aconteceu, negativa, aquela ansiedade, a mente se sente então compreendida, né, por si mesma, aquele acolhimento da consciência é uma maneira da gente tratar então desses problemas das feridas emocionais, tá? Então só para mencionar que existe essa abordagem, mas não é essa abordagem que é o tema da palestra de hoje. Tá? Então, começando o assunto, fazendo uma recapitulação necessária da estrutura do ser humano na visão teosófica e também é compatível com a própria psicologia ocidental. Nós temos, como nessa imagem do centauro, uma parte instintiva, uma parte condicionada, que o Gurdjieff vai chamar de mecânica, e uma parte racional, humana, que é essa parte que é o centauro, que é a parte humana, o centauro que está ainda em desenvolvimento. No ser humano, a razão está em desenvolvimento, que aponta para algo superior, né? Os ideais ou os valores espirituais ou o espírito. Mas nós carregamos dentro de nós, então, essas duas partes que nós podemos, então, na classificação teosófica, subdividir em uma estrutura setenária. Então, essa parte inferior do quadrúpede, né, se desdobra nesses 4 princípios inferiores, que é o corpo físico, o prana, que é a energia vital, que anima o corpo físico e passa para esse corpo físico por meio do duplo etérico, que é uma contraparte etérica do corpo físico, e o corpo astral, o corpo dos desejos. Então, isso se chama quaternário inferior, bem representado por um quadrúpede, ou essa parte do cavalo, na figura do centauro, porque ela já está em desenvolvimento no animal. No animal, então, se desenvolve o corpo astral, o corpo dos desejos. Tá? Então, quando chegamos no reino humano, então, ganhamos uma mente mais desenvolvida, que no animal ainda está num princípio rudimentar. Nós temos, então, mente, a razão está em desenvolvimento. Né? E, acima disso, então, temos todos os seres, os princípios espirituais ainda latentes.
componentes, que é Buddhi, ou intuição, o centro da compaixão, e o espírito universal, ou Atma. Então, o foco dessa reflexão de hoje é essa atividade do Kama Manas, que a gente chama, que é Kama, corpo astral dos desejos, Kama em sânscrito, e Manas, a mente. Então, a parte inferior, né, que está animada com um princípio mental que está em desenvolvimento. E a mente, então, ela se manifesta em vários aspectos ou funções, sendo uma parte mecânica, automática, que a gente pode botar o computador para fazer, como na inteligência artificial, que é uma mente cega, né? E temos a consciência que anima a mente, que também dota essa mente de funções superiores, como a capacidade de abstração e de reflexão. Tá? Então, quando nós estamos entrando na questão dos condicionamentos, né, ou da mecanicidade, nós estamos falando desse corpo astral dos desejos, né, a parte emocional associada à parte mental, que tem, então, a função mecânica ou inferior, e a função superior ou reflexiva, que é essa que possibilita, então, a transcendência ou o domínio, a gestão dessa parte mecânica. Então, a proposta é compreender a mecanicidade e transcender essa mecanicidade a partir do desenvolvimento da faculdade da consciência e da mente reflexiva. Tá? E aí, então, fazendo sempre essa menção da filosofia do yoga, que é cuja psicologia, dentro dessa filosofia, ela é assimilada ou adotada, né, no repertório teosófico. Então, dentro da filosofia do yoga, nós temos essa parte condicionada, que nessa tradução dos sutras do Rohit Metta diz que o yoga é a dissolução dos centros de reação da mente, ou seja, um trabalho que nos torna capazes de dissolver, né, ou de transcender essa mecanicidade. Então, nesse estado onde essa mecanicidade está resolvida ou transcendida, né, ou pelo menos dominada, aí nós estamos na nossa natureza original, que é a consciência pura que anima, então, essa parte condicionada. E com os centros de reação não dissolvidos, nós permanecemos identificados com essas tendências adquiridas da mente, que são mecânicas, reativas, que o animal já tem, né? O animal, nós observamos, né, até nos animais inferiores. Eu lembro do Aristóteles mencionando no estudo que ele fazia sobre os animais, que já as minhocas e os insetos, né, já tinham o tato. Então, os animais inferiores, eles começam a desenvolver essas funções, e na medida que os seres se desenvolvem, né, eles adquirem outras funções. Então, nós temos já aquela parte reativa que o animal tem da atração e da repulsão. A gente vê, por exemplo, os mosquitos, né? Se a gente usa um repelente, o mosquito vai embora. E o mosquito gosta de certas coisas, a mosca gosta do açúcar, então aquilo atrai a mosca. Então as moscas, os mosquitos já têm esse mecanismo de atração e de repulsão, que é a base da mecanicidade do condicionamento do ser humano. Tá? Então agora nós vamos entrar nessa questão da mecanicidade e as emoções negativas. Tá? Então eu trouxe para hoje, né, como base, como material de estudo, os textos da teoria de Gurdjieff. Então, só para mencionar quem foi Gurdjieff, que muitos não conhecem, né? Foi um mestre armênio, nasceu em 1866, morreu em 1949. Ele foi um buscador espiritual, ele se desenvolveu muito no sufismo e ele criou, então, ele tinha um talento, né? Já nasceu com essa busca e ele foi perambulou, né, por monastérios e vários mestres. Ele foi desenvolvendo, então, o próprio sistema de desenvolvimento espiritual, o próprio método de desenvolvimento
espiritual, que ele chamou de quarto caminho. E nesses ensinamentos, todos que são vastos, né, ele falava que o ser humano, então, ele passa a vida inteira dormindo, né, ou seja, vive de modo inconsciente. Nós vivemos, na maioria do tempo, de modo inconsciente, ou seja, nessa atividade da mente mecânica, a mente inferior. O corpo astral, com o seu princípio seu mecanismo de atração e repulsão, que já está desenvolvido lá nos insetos, né? Nós gostamos e desgostamos de coisas, isso nos move, né? Nós temos então uma mente mecânica que funciona quase de uma maneira automática, que nós não percebemos esses nossos pensamentos, e nós temos então também essa faculdade superior, que é a mente abstrata, a mente inteligente e reflexiva. Então ele falava que esses 3 caminhos espirituais que ele conheceu na época dele, ele poderia organizar em 3 grandes grupos, conforme o centro, conforme a função que ele ocupava, né? Que a partir de qual função ele se desenvolvia, que era o caminho do corpo, o caminho do faquir, né? Que se desenvolve a partir do controle do corpo, da fisiologia. Tem o caminho do monge, que é que ele se desenvolve de uma maneira do aperfeiçoamento das emoções, e o caminho do yogi, né? Que é um caminho que tem base no desenvolvimento mental. E aí ele acha que todos esses 3 caminhos eram incompletos, então ele criou o sistema dele, que chamava de quarto caminho, que era uma combinação dos 3 caminhos. Então, no sistema do quarto caminho, existe um trabalho tanto da parte física, não no sentido assim atlético, mas no sentido da consciência corporal e da atenção por meio do corpo, o trabalho sobre as emoções. Aqui eu vou trazer então hoje as questões que eles colocam sobre o condicionamento das emoções e as emoções negativas principalmente, e o caminho do yogi, que é o desenvolvimento mental, o desenvolvimento da inteligência. Então, o foco dessa possibilidade, então, do trabalho sobre si, que ele dizia que era a possibilidade do desenvolvimento harmonioso do ser humano, o foco é a atenção, a autoobservação, que ele chamava de lembrar-se de si. Então, quando nós não estamos atentos, né, nós funcionamos desse modo mecânico, né, com os nossos condicionamentos mentais e emocionais. Então, todo esse processo de desenvolvimento demanda uma atenção sobre si, que é o lembrar-se de si. Aqui eu trouxe, então, que o Gurdjieff não escreveu muito. Ele tem livros bons e interessantes, mas ele deixou um discípulo, que foi Ouspensky, o principal discípulo dele, que deixou uma bibliografia mais vasta. E eu cito aqui, então, o quarto caminho, e o Ouspensky era, então, com o tempo, ele acabou divergindo de algumas ideias do trabalho do Gurdjieff, mas ele mantém, assim, a tônica dos fundamentos, e a maior parte de modo semelhante ao que diz o Gurdjieff. Ele teve algumas divergências e mudou algumas coisas, né? Mas nós podemos chamá-lo de representante das ideias de Gurdjieff. Tá? Então, começando aqui desse livro, né, O Quarto Caminho, eu estou iniciando aqui a partir da parte prática, né, que no início, a primeira metade, ele faz toda uma apresentação teórica sobre o sistema dele, né, e as ideias filosóficas que sustentam esse sistema. Mas aqui o que eu particularmente acho mais interessante desse caminho, eu já frequentei durante algum tempo, alguns anos, e achei muito interessante a parte prática. Então, eu trouxe aqui os comentários sobre a prática, né, do trabalho sobre as emoções, e esse livro ele é principalmente baseado em perguntas e respostas, né? Ele tem uma parte teórica, ele desenvolve os textos, mas aqui eu trouxe a parte de perguntas e respostas, porque ela é a mais aplicada, porque ele traz as dúvidas dos alunos, né, os questionamentos dos alunos. Então, depois que o Ouspensky apresentou essa parte teórica, ele fala assim: chegou agora o momento de pensarem sobre coisas próximas e práticas, né? Ele é muito prático.
Então, uma abordagem teórica para ele só serve para fundamentar, mas o trabalho ele é essencialmente e principalmente prático. Agora devemos lidar com fatos. É necessário compreender de onde podemos começar tal como somos. Isso aqui é muito importante nas ideias dele, porque ele não parte de um modelo de ser humano ideal. Nós temos que ser assim, com tais virtudes, não. O estudo do ser humano e a proposta de desenvolvimento do ser humano é conhecermos nós mesmos, cada um como somos, com todos os nossos defeitos, como máquinas, mas de uma forma científica, né? Sem fazer julgamentos, não puxa, que ruim, nós somos máquinas, não deveríamos ser. Não, ele diz que realmente nessa fase evolutiva nós estamos nesse estágio de máquinas, mas nós temos então uma possibilidade de nos tornarmos conscientes. Então, onde podemos começar tal como somos, ou seja, condicionados ou mecânicos. Num dado momento, há coisas que poderíamos controlar. Aí já fala assim sobre controlar, né? Porque temos aqui um discurso, deveríamos ser assim, né? Com tais virtudes, e na hora de agir não conseguimos nos controlar. Por isso que não exercemos, não somos aquelas pessoas sempre virtuosas, porque nós não controlamos os nossos mecanismos. Então ele começa dizendo por quê? Não fazemos devido a vários motivos, a preguiça ou a falta de conhecimento ou a desconfiança no sentido de que isso não funciona, não é possível, né? Não é possível nos tornarmos conscientes, né? É uma falta de confiança na possibilidade de evolução. Ou algum outro motivo, devemos pensar a respeito delas, isso seria pensar corretamente. Tentem descobrir as suas dificuldades pessoais. Não me refiro a dificuldades de caráter exterior, como problemas financeiros, problemas profissionais, mas as dificuldades interiores, características pessoais, inclinações e aversões pessoais, atitudes, preconceitos, atividades que podem impedir a sua compreensão e o seu trabalho. Todas as dificuldades com que nos deparamos no nosso trabalho pessoal podem ser divididas mais ou menos em 3 categorias ou classes, tá? Então agora eu vou apresentar essas 3 classes de dificuldades principais. A primeira, então, são as emoções negativas. Tá? A segunda é a imaginação e o terceiro é a mecanicidade da mente. Então vamos começar com o que ele diz sobre as emoções negativas. Para alguns, este é o primeiro e talvez o ponto fundamental, de modo que eles têm que começar com o estudo das emoções negativas e o estudo dos métodos de não identificação. Então, meus métodos de não identificação são a tônica da solução a respeito das emoções negativas. Então, tudo começa com entender, né? Então, ele tem essa pedagogia de ensinar e a prática. Então, o estudo das emoções negativas é a observação das emoções negativas, não o estudo teórico. Algumas pessoas não podem, no sentido de que não conseguem deixar de ser negativas, geralmente em alguma direção especial. E quando as emoções negativas se tornam mais vigorosas e permanentes, comumente param todo tipo de trabalho, tudo se torna mecânico e uma pessoa não pode progredir. Então ele diz que não existe evolução espiritual possível se não enfrentarmos as emoções negativas e que no caso das pessoas estarem centradas aqui, como uma outra passagem que eu citei de uma outra página, que eu vou acrescentar, as emoções negativas são um estado intermediário entre a sanidade e a insanidade. Um homem cujo centro de gravidade está nas emoções negativas não pode ser chamado sadio e não pode se desenvolver. Primeiro, ele tem que se tornar normal. Então, no caso das doenças psicológicas, emocionais, elas precisam ser tratadas, porque sem esse tratamento, sem enfrentar essa barreira, não existe possibilidade de desenvolvimento espiritual. Tá? Então, é por isso que ele coloca aqui em primeiro lugar.
O segundo ponto, ou segundo obstáculo, né, no trabalho de evolução espiritual é a imaginação. Sobretudo a imaginação negativa, pois ela é tão ruim quanto as emoções negativas. Por imaginação, não entendo o devaneio, mas imaginar coisas que não existem, quer em si mesmos, quer nos outros. Todo mundo deve tentar descobrir esse tipo de imaginação em si mesmo e as coisas pessoais com que ela se relaciona. Então, como dizia o Buda, ver as coisas como são. Então, aqui a imaginação é um obstáculo, que é uma percepção equivocada da realidade e principalmente negativa, quando nós não conseguimos ver as coisas como são e nós vemos as coisas negativamente. E essa visão negativa, que é essa imaginação por quê? Porque não corresponde à realidade, ela vai alimentar as emoções negativas, por isso que ela é tão perniciosa. O terceiro ponto, o terceiro obstáculo é o pensamento e o falar formatórios. Formatórios é a palavra que ele usa para mecânico, que é a atividade da mente inferior, que é aqueles pensamentos que andam sozinhos, né? E naturalmente, principalmente os negativos, né? Mas essa irracionalidade da mente, ela é um obstáculo que precisa ser transcendido. Se não tivermos uma ideia do que é formatório e do que não é, não poderemos progredir. É necessário ter essa ideia. Agora eu vou passar um pouco para essa ideia. A parte mecânica do centro intelectual tem um nome especial. Às vezes fala-se dela como um centro separado e nesse caso ela é chamada de centro ou aparelho formador, que é a humanos inferior, a parte mecânica, inconsciente e involuntária da mente. A maioria das pessoas só utiliza essa parte. Nunca usa as melhores partes do centro intelectual, mas os conceitos desse sistema ou conceitos semelhantes não podem em absoluto ser compreendidos pelo aparelho formador. Ele tem limitações bem definidas. Uma das suas peculiaridades é que só compara duas coisas como se numa determinada linha só existissem duas coisas. O centro formador gosta de pensar em extremos, por exemplo, ele ou sabe tudo ou não sabe nada. Outra de suas particularidades é procurar imediatamente o contrário. Então, quando nós observamos o comportamento da sociedade, quando nós vemos muita polarização, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo a atividade do aparelho formador, ou dessa mente mecânica, porque ela é nada mais do que o aperfeiçoamento, o desdobramento daquela parte de atração e repulsão, que, como eu falei, já tem nos mosquitos, né? É ou gosta ou não gosta, ou sou a favor ou sou contra. Então, esse pensamento mecânico, ele polariza, ou eu gosto ou não gosto, ou da esquerda ou da direita, só tem esses dois, né? Porque para a gente compreender a realidade, e aí tem a ver com essa questão da imaginação, a realidade, ela é complexa, né? Ela tem muitos detalhes e nós não conseguimos colocar a realidade num esquema binário, assim, a favor ou contra, ou direita ou esquerda, né? Existem muito mais coisas no mundo que é direita e esquerda, né? Mas assim, o aparelho formador, ele simplifica, ou é direita e do esquerda. Então nós temos muita polarização, significa que estamos muito no nível mecânico da mente, né? E que falta então o desenvolvimento dessa parte que é mais abstrata ou superior, que ele diz que é necessário sobre as ideias teosóficas. Nós estamos usando outra parte da mente, a mente abstrata, que é capaz de compreender uma complexidade de coisas e conceitos. Nós estamos indo além dessa parte mecânica, tá? Então, só para vocês não ficarem com a ideia de que ele fala contra a mecanicidade de um modo geral, ele deixa claro que a parte instintiva, ela é mecânica, ela é necessária. Então, nós precisamos de um certo pensamento mecânico nas operações diárias, por exemplo, dirigir. Quando nós vamos dirigir, tem que ser tudo automático. Eu não posso
ficar uma reflexão como eu vou trocar as marchas, né? Como é que eu vou dar o sinal para dobrar a esquerda, a direita. Então, existem funções que são mecânicas por natureza e precisam ser mecânicas. O problema é quando essa parte mecânica da mente, ela domina e ela quer reinar e tomar conta de todas as funções, e essa parte, então, superior, que é a mente superior, não está em atividade e a consciência não está em atividade. Então, todo esse problema, né, que a gente vê, tanto nesse sistema aqui quanto na teosofia, é que nós somos incompletos no desenvolvimento. Então, a falta do desenvolvimento da mente superior e a falta do despertar dos princípios superiores, então, os princípios superiores nos colocam nessa atividade dos princípios inferiores, e é isso que causa, então, a desarmonia. Passando adiante, então, para a próxima ideia importante, que tem a ver com a possibilidade de trabalho sobre si, né, que é a luta contra a identificação. Então, a pergunta do aluno é: cada vez o senhor diz que pensar sobre as ideias importantes do sistema pode ser uma forma de fazer parar a identificação. Não posso ver a razão por que isso é assim e por que a identificação deva necessariamente estragar o pensamento. E ele responde, porque a identificação torna o pensamento estreito, imperfeito, ela nos acorrenta, não podemos pensar, não podemos fazer deduções. Ela rebaixa o padrão de capacidade intelectual normal do homem. Então, quando nós estamos identificados, nós estamos com a função intelectual normal rebaixada. Agora vamos ver o que é, então, a identificação. A partir daqui. É alguma característica particular em nós que sempre produz as nossas emoções negativas habituais? Então, a partir desses questionamentos, então, a gente vai começar a ver o que ele traz sobre a identificação. É bem possível, né? Então, é bem possível que tenhamos uma característica particular que produz sempre as nossas emoções negativas habituais. Tem pessoas, então, que têm habitualmente raiva, tem pessoas que têm habitualmente tristeza, né? É bem possível, mas se praticarmos a não identificação, poderemos perceber isso. Desde de manhã até à noite passamos de uma a outra identificação, mas quando tentamos não nos identificar mais do que habitualmente, podemos perceber muitas emoções negativas que não víamos antes. Algumas podemos ver de corpo inteiro, de outras podemos perceber apenas o desaparecimento de sua cauda. Se tentarmos observar e não nos identificarmos, isso nos tornará mais fortes ao lidar com as emoções. E a outra pergunta é: por que quando manifesto a minha raiva, isso me proporciona um sentimento definido de satisfação? E a resposta é: primeiro, porque é um hábito; segundo, porque é fácil. Toda manifestação de um hábito proporciona prazer. A máquina sempre gosta de trabalhar na linha de resistência mínima, mas nesse trabalho devemos seguir a linha de resistência máxima. Tá? Então agora vamos falar sobre identificação. Exemplos: futebol e trânsito são exemplos mais comuns, mais simples, né, para a gente entender o que é identificação. Domingo, eu acho que foi no domingo, eu vi a capa do jornal e vi um aglomerado, acho que uma multidão de pessoas com a camiseta, se não me engano, do Flamengo nas ruas, e eu acho que foi um campeonato aí de taça de Libertadores, né? Libertadores. Então as pessoas ali vibrando. E agora, se você pensar bem, assim, as pessoas dizem: não, ganhamos. Mas aquelas pessoas que estão ali na rua, elas ganharam o quê? Alguma coisa? Ganharam algum dinheiro, alguma oportunidade? Geralmente não, né? Não ganharam nada. Se você dizer, o meu time, o Flamengo ganhou, eu não ganhei nada. Né? Talvez lá os acionistas do time, não sei se tem isso, ganham alguma coisa. Mas o flamenguista, ele não ganha nada. Mas por que ele está vibrando ali na rua,
né, e com uma intensidade emocional, e às vezes aquilo chega num ponto de ter brigas, né, e até mortes. Isso é o exemplo clássico de identificação, porque ele vê o Flamengo, nós, né, então tem os outros torcedores, então nós ganhamos, é por um processo psicológico de identificação, tá? Não existe nada de real. Então é esse mesmo mecanismo de identificação que faz com que as emoções negativas nos mobilizem, porque nós nos identificamos com a emoção negativa. A raiva, tá? Mas isso aí vamos continuar vendo para ver como isso funciona. Tá? Outro exemplo é identificação, trânsito. Tá? Agora eu vou trazer uma coisa não tão superficial, né? Porque muitas pessoas podem dizer assim, não, mas eu torço para o time, mas eu não me identifico a ponto de sair por aí gritando ou brigando, né? Mas tem outras coisas mais difíceis de não se identificar, por exemplo, trânsito. Eu estou no trânsito, vem uma pessoa em alta velocidade e me fecha. E qual é a minha reação? Pensando lá no mosquito, é ficar com raiva, porque a pessoa me ameaçou, é um instinto, né? É um instinto de defesa. Eu fico com raiva. Agora, essa raiva, ela pode passar ou não, mais rápido ou mais lento. E ela pode me mobilizar a fazer alguma coisa conforme o meu grau de identificação. Então, se eu tenho a raiva, que é a reação instintiva, e eu não me identifico com ela, ela vai passar em alguns minutos, né? E eu vou sentir aquele desconforto da reação fisiológica, e se eu tiver discernimento, e o discernimento, como é uma capacidade intelectual, ele ajuda a não identificação. Eu vou deixar aquela pessoa ir embora. Se for o caso, eu vou ter que avisar uma autoridade, né, porque a pessoa está ameaçando a segurança pública, às vezes precisa avisar de alguém, né, como está dirigindo. Se a pessoa bateu em mim, né, eu vou ter que tomar uma providência para uma reparação de danos, né, mas supondo que não bateu, a gente está falando só da parte psicológica. Se eu me identificar com aquela pessoa, com aquela raiva, eu vou atrás da pessoa. Né? Então, vou cavar um problema para mim, ou um problema para outra pessoa, problema para outros, para terceiros, para minha família. Né? Às vezes uma pessoa se envolve numa grande violência, uma tragédia, comete um crime por causa de uma briga de trânsito. Puro processo psicológico de identificação, porque não existe mais uma materialidade naquele fenômeno que durou alguns segundos. A pessoa te fecha, em poucos segundos ela já foi. Mas por identificação, não, né, e aquela raiva não pode ficar assim. Então a pessoa vai atrás daquilo. Então o problema, como a gente vai ver aqui, da emoção negativa não é a emoção negativa em si, né, que ela é ruim naturalmente, mas se não houver uma identificação do ego, uma identificação da mente, ela vai se esgotar depois de algum tempo. Né? Então, a gravidade da questão da emoção negativa não é o tipo da emoção, mas o grau de identificação. Isso é uma ideia central nessa possibilidade, então, de se lidar ou de transformar as emoções negativas. Então, outro exemplo aqui do aluno, como eu posso lidar contra a possessividade? Antes de tudo, a mente deve se livrar de justificá-la. A mente deve estar separada, não se identificar. Então eu trouxe essa frase porque a mente é a parte intelectual que se identifica ou não se identifica. Então a emoção todo mundo vai ter. Então é o grau de discernimento dessa mente. Então a mente, se a mente tiver um trabalho, né, uma reflexão sobre essas questões, ela vai estar preparada para não se identificar e para fazer a gestão das emoções. E aí chamamos isso de inteligência emocional, mas na verdade é uma inteligência mental sobre as emoções. Então é a parte intelectual que tem que estar ali atenta para não se identificar e se questionar se for necessário. O que eu vou ganhar com essa identificação? Por exemplo, uma briga de trânsito, você vai ganhar alguma coisa
Nunca, você só vai perder. Se você vai perseguir uma pessoa que te fechou, você só 100% de chance de você perder alguma coisa. Então, falta o que ali nesse caso? O discernimento para não haver aquela identificação, porque o seu discernimento, ou se a mente reflexiva, a parte superior da mente está dormindo, que é o problema, como eu falei, da falta de desenvolvimento dos princípios superiores, aquela parte mecânica, né, que é o que? A mente concreta. Como é que eu faço para perseguir ele? Essa parte inferior da mente. O aparelho formador, como ele chama. E aí vai atrás, né? Então, todo esse trabalho de lidar com as emoções, ele parte da não identificação. Temos certo controle sobre a mente, podemos até certo ponto controlá-la aqui. Se decidirmos não justificar determinada emoção negativa, já será o começo da luta. O que é justificar? Dar uma razão porque eu estou com raiva. Geralmente, como ele vai dizer, vocês vão ver, a culpa é dos outros. Não, eu estou com raiva porque os outros são errados. Não quer dizer que os outros não sejam errados, né? Geralmente, muitas vezes são errados, quem fechou está errado. Mas se eu estou dizendo, não, eu preciso ter raiva e vou segurar essa raiva porque ele está errado, eu estou justificando essa raiva. Então, em vez de deixar aquele fenômeno passar, soltar, por uma escolha inteligente de não ter um prejuízo, nem que seja de tempo e de gasolina, né? Então, a pessoa vai atrás por essa falta de discernimento e já começa justificando, porque o outro está errado. Então, o começo do trabalho sobre as emoções negativas começa com a não justificação, é não dar uma culpa. A culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa daquele outro. Já começa porque, mesmo que o outro tenha uma culpa, mas freia essa reação e abre a possibilidade para uma escolha de um outro comportamento. Então, se a gente começa aqui não justificando, já é um começo de um despertar que exige um discernimento e depois a mente agirá sobre as emoções. Qual é a causa das emoções negativas? Elas sempre são provocadas por outros, a culpa é dos outros e isso deve parar. Então a gente começa parando com essa justificativa. A outra pergunta: o ciúme, o medo, o ódio e a cólera não são as emoções negativas mais perigosas? A resposta é não, essa é uma classificação errônea. A classificação mais útil é a do grau de identificação, pois é a identificação que torna a emoção mais perniciosa. Então, aquilo que eu acabei de falar, não importa o quanto que eu fiquei com raiva quando a pessoa me fechou. O importa é o grau de identificação que eu vou ter com aquela emoção negativa. Se eu vou seguir aquela emoção ou se eu vou simplesmente deixar ela passar, né? E aí, então, como nós vamos ver, nós temos, então, temos tendências, né, emocionais. Cada um pende para uma emoção específica, né? Tem pessoas que têm mais raiva, tem pessoas que têm mais medo, outras pessoas têm mais tendências. A tristeza. Então, quando nós temos uma tendência, nós geralmente temos ali, né, naquela permanência, uma atitude mental que sustenta aquela tendência, né? Porque a emoção, a característica dela é que ela não é permanente, ela é passageira. Mas quando ela é nutrida com pensamentos, e geralmente pensamentos mecânicos, né? Esses pensamentos formatórios inferiores que ficam ali, que a gente nem repara que tem esses pensamentos negativos, eles ficam nutrindo essas emoções negativas. Então, pessoas que têm pensamentos que fundamentam a raiva têm uma tendência a ficar com raiva com facilidade, outras tendem a ficar tristes com facilidade, com medo e ciúmes, diversas emoções, porque tem um pensamento ali alimentando, tá? E aí então o grau de identificação tem a ver também com esses tipos de pensamentos que ficam ali. Então vamos prosseguir.
O medo, tá? Então, fazer uma ressalva aqui que existe uma parte instintiva. Como eu falei, até a própria mecanicidade, ela é necessária para algumas coisas, né? Para tarefas que a gente tem que fazer mecanicamente. Então, alguém pergunta, o medo não precisa ser uma emoção negativa? Ele pode ser necessário? A resposta o medo é a base de muitas emoções negativas. Não estamos falando agora de emoções instintivas. As emoções negativas do centro instintivo são necessárias, mas as outras são quase que totalmente inúteis. Agora ele vai dar o exemplo. Mas até as emoções instintivas podem levar à imaginação. Por exemplo, podemos ter medo de cobras e vivendo numa região onde quase não haja cobras, podemos passar a vida com medo delas. Isso é imaginação. Então, se eu fico pensando em cobra o tempo inteiro, num lugar que não tem nenhum risco de ter cobra, já é um medo imaginário. Né? Tem pessoas que têm medos imaginários, muitas vezes nós temos medos imaginários, coisa que não tem o risco de acontecer, porque nós temos memórias, né, negativas, traumas, então temos que trabalhar tirar a imaginação. Mas o medo instintivo ele é necessário, porque se tiver cobra no local, nós temos esse instinto de autoproteção, preservação da vida, né? Então, o medo instintivo é necessário na hora de atravessar uma rua, na hora de lidar com uma coisa perigosa, esse medo vai aumentar a nossa produção de adrenalina e vai nos deixar mais atentos, né, para lidar com aquela situação. Até o medo de errar, né, estamos fazendo uma operação que pode colocar em risco, né, a vida das pessoas, por exemplo, um cirurgião. Ele tem que ter algum medo de errar, porque se ele estiver totalmente relaxado, ele pode errar e matar uma pessoa. Então, algum grau de estresse ele é necessário para deixar a pessoa atenta. Né? Então, esse é um medo instintivo. Tá? Agora, o que ele está criticando é o medo imaginário, né? E um medo que não tem base real, mas é um medo que vem por um condicionamento, porque a pessoa está acostumada a ter medo, ela tem uma tendência mental, um mecanismo, um medo mecânico, e é esse medo, então, que precisa ser superado. Muitas vezes não temos medo das coisas sobre as quais nada sabemos. Aí ele diz isso que eu acabei de falar. O medo é simplesmente um certo estado. Pode existir sem nenhum objeto. Aqui no texto em português estava escrito sem nenhum objetivo, mas eu acredito que é um problema de tradução, tá? Então coloquei entre parênteses objeto, que seria o certo. Então, quando nós temos uma tendência a uma determinada emoção, nós temos aquela emoção como se fosse um funcionamento emocional basal. E ela está ali mesmo sem um objeto. Então, a pessoa está com raiva, está irritada, está com raiva. Por quê? Está irritada porque, não sei, não tem nenhum motivo. Aí a pessoa vai pensar o motivo porque ela está irritada. Mas isso é o quê? O funcionamento dessa parte, dessa emoção condicionada. Ela está treinada a sentir aquela emoção. E isso, então, se reflete tanto no funcionamento do cérebro, aquelas sinapses que foram ali construídas com a prática. Cada vez que nós repetimos um comportamento, nós reforçamos aquele comportamento. Isso se explica tanto assim em nível cerebral quanto em nível não cerebral para quem acredita, né, nesses princípios sutis, né, invisíveis, que é mental, ou seja, que são compostos de vibrações. Então, por exemplo, o corpo mental, o corpo astral, ele é composto de vibrações. Então, aquele comportamento, aquela emoção repetida ou pensamento repetido, ele vai se manifestar ali nas vibrações que estão ali no corpo astral, as emoções e os pensamentos repetidos no corpo mental como vibrações. Então a pessoa já está vibrando naquela tendência da raiva, né, de modo muito permanente. Se chama assim, fulano de pavio curto, porque ele já está sempre meio com raiva, e aí qualquer coisinha aciona aquela vibração que já está ali, né, de modo latente ou basal. Tá? Então é isso aí que ele diz que a gente precisa observar. Começar o estudo das emoções negativas, ele parte da autoobservação, que a gente tem que ver como esses mecanismos funcionam em nós e como é que nós podemos alterar esses mecanismos.
A pergunta seguinte é: as emoções negativas são contagiosas? É isso que torna a vida familiar tão difícil? Né? Aqui entramos nas questões dos relacionamentos. Né? O que pega na questão dos relacionamentos? Pega a convivência dos corpos astrais. Né? Então, são as emoções, né, que mantêm ou que destroem os relacionamentos, porque você não vai ver um relacionamento terminar uma família desestruturada porque o balanço contábil, contabilidade não deu certo. Né? Se a contabilidade deu errada ou um problema de teoria, nós temos aqui uma dificuldade de explicar uma teoria, conhecer um entendimento, né, técnico. Nós temos um problema técnico, você não vai ver um relacionamento acabar por um problema técnico, um problema de teoria, um problema de contas, né? Que são assuntos resolvidos pela mente. Você vai ver a família se desestruturar por causa de emoções, né? Então ele pergunta se a vida familiar é difícil porque as emoções são contagiosas, que um fica irritado, aí o outro fica irritado também, se esse é o problema. Aí ele diz que sim, é um fato conhecido para que as emoções negativas são muito contagiosas, mas, sobretudo, contagiosas para nós mesmos, ou seja, nós mesmos sempre replicamos aquilo como um vírus que vai se replicando dentro do nosso próprio corpo, nós vamos nos recontaminando, inclusive com as nossas emoções. Então, principalmente nós vamos nos contagiando com as nossas emoções, na medida que nós reproduzimos elas. Se temos determinadas emoções negativas e admitimos, se não as negamos em nossa mente, elas estão fadadas a se repetir e a se tornarem cada vez mais fortes. Né? Como eu já falei aqui no comportamento dos animais, né, que são condicionáveis. Por exemplo, um animal é treinado a fazer sempre a mesma coisa, é muito difícil você destreinar ele a fazer aquilo. Exemplo clássico, cavalo de bêbado. Depois de um tempo ele segue sozinho, o bêbado está dormindo em cima do cavalo e ele chega em casa, porque ele passa todo dia por aquele caminho. Então isso que é reforçar essas sinapses cerebrais ou as vibrações dos corpos sutis, é reproduzir o comportamento. Tá? Agora, quando ele fala que se nós não negamos as emoções negativas, ele não está falando, e aqui é fundamental entender isso, em reprimir. Ele fala muito em não expressar as emoções negativas, que é praticamente o contrário da repressão, que nós sabemos em psicologia que é a pior coisa que você pode fazer com uma emoção, um conflito, é reprimir, que é fingir que a gente não tem, colocar embaixo do tapete, dizer, não, eu nem estou com raiva, e a pessoa está ali, nem estou com raiva, finge para si mesmo que não tem. Aquilo ali vai gerar, é a base das doenças mentais, das neuroses, das doenças mentais, dos sofrimentos psíquicos, porque aquilo vai permitir com que aquele comportamento se reproduza, né, e vai gastar uma energia psíquica tremenda para a pessoa mentir para ela mesma que ela não tem aquilo, porque aquilo cria um conflito. Porque eu tenho aquele sofrimento e eu digo que eu não tenho. Aquilo gasta e aí cria um mecanismo que a gente chama de neurótico, que é de como manter aquilo ali, né? Aquele ciclo. Então, quando ele fala em não expressar as emoções negativas, significa não se deixar dominar por elas. É estar cônscio daquelas emoções, colocar a mão na massa. Então, se eu não estou expressando a raiva, eu estou vendo que eu estou com raiva, estou consciente, mas eu tenho aqui o meu discernimento ativo, estou vendo aquilo acontecer dentro de mim. Qual é a repercussão daquela raiva no meu corpo, na minha fisiologia? Eu tenho uma tensão muscular, né? Aquilo altera a minha respiração, então eu estou consciente daquilo, né? E se eu tenho esse trabalho de não identificação, eu observo aquilo e deixo passar, né? E não não me cego com aquela raiva, né? E não me deixo conduzir
por aquela raiva. Então, esse é o trabalho que tem que ser feito, o trabalho de não expressão, ou seja, eu não vou fazer o que a raiva quer, né? Eu deixo ela ali, sinto todos aquele fenômeno, mas eu ajo conforme o discernimento, que isso é o contrário de fingir que eu não estou sentindo. A próxima pergunta é, mas eu ainda não percebo como algumas coisas, por exemplo, o comportamento das pessoas podem deixar de produzir emoção negativa. Ele está querendo justificar e botar a culpa nos outros. Aí ele responde, elas, né, as pessoas são máquinas. Por que deveria o comportamento das máquinas provocar uma emoção negativa? Ele está chamando a atenção que todas as pessoas são mecânicas, né? Então, você está querendo deixar de ser mecânico, não pode esperar que essas outras pessoas já tenham deixado de ser mecânicos. Elas são máquinas, assim como nós queremos deixar de ser máquinas. Por que deveria o comportamento das máquinas provocar uma emoção negativa? Se uma máquina nos fere, a culpa não é da máquina, mas de nós mesmos, tá? Ele não está falando que não existem agressores, que nós não temos assim que dar limite aos agressores, que não existem danos a serem reparados, providências a ser tomadas. Não, ele está dizendo nessa esfera psicológica apenas da identificação, né? Se o outro te fecha no trânsito, você está com raiva, tal, você vai dizer a culpa é dele, mas você está com raiva porque você ficou com raiva. Podemos ter uma emoção negativa, mas a culpa não é da máquina, mas de nós mesmos. As outras pessoas não têm tanto poder sobre nós como pensamos. Trata-se apenas do resultado da identificação. Podemos ser muito mais livres se não nos identificarmos, e às vezes somos livres. É por isso que digo que a identificação deve ser observada. Se observarmos bem, veremos que às vezes nos identificamos mais, outras vezes menos. E por causa disso, às vezes estamos absolutamente em poder das emoções negativas e outras temos uma certa resistência. Então, por que às vezes, algum dia, um assunto me irrita, me mobiliza e outros não? Né? Por exemplo, às vezes nós estamos identificados com outras coisas. Se eu tenho um parente que foi internado no hospital, está na UTI, aí eu estou preocupado, o que será que aconteceu? Né? Eu vou ter interesse em me envolver na discussão do futebol, da política? Não, né? Então, assim, às vezes as pessoas se envolvem nessas discussões, brigas, né? Sobre política, sobre coisas que, se elas têm um problema mais grave, que chamam mais grave, mais importante, elas não se importam nada com quem ganhou, quem perdeu o jogo de futebol, né? Não se importam. Mas se elas estão ali inteiras, identificadas com aquele assunto, elas se envolvem na questão do jogo de futebol e aí são capazes de discutir ferrenhamente sobre aquilo, ter muita raiva, emoções negativas sobre aquilo. Ou seja, nós mesmos temos uma tendência a não nos identificarmos com uma questão, podemos às vezes não nos identificarmos porque estamos identificados com outra coisa. Isso mostra o que é possível não nos identificarmos com as coisas que nos incomodam e a culpa não é dos outros, mas do nosso grau de identificação ou não. Aqui, então, pode levar muito tempo, ele continua, Ouspensky, a aprendizagem de como resistir às emoções negativas, mas isso não é impossível. Devemos compreender uma coisa em relação às emoções negativas. Temos medo excessivo delas, consideramos-las poderosas demais. Podemos mostrar resistência a elas se persistirmos e não a considerarmos inevitáveis ou onipotentes. Então, por que nós temos medo das emoções negativas? Porque nós não temos um trabalho de conhecimento sobre elas. Então, se eu tenho, por exemplo, um medo de alguma coisa, né, e você sentiu aquele frio na barriga, os dedos tremendo, a gente quer logo se livrar daquilo. Diante das sensações corporais, já vai ter um treino, porque se eu tenho frio da barriga, tudo bem, eu vou morrer por causa do frio da barriga, porque o meu mão tremer um pouco.
né? Ou se eu tenho uma raiva, a respiração ficou mais curta, né? Os músculos ficaram mais tensos, eu preciso ter medo disso? Está tudo dentro do meu corpo. Então, se eu conheço as minhas reações fisiológicas desencadeadas pelas emoções, elas não são tão poderosas assim como ele está dizendo que elas não são tão poderosas. Nós podemos ter essas emoções, deixar elas irem, aceitando e compreendendo, né, a repercussão delas na nossa fisiologia. Agora, outro dia, outra pergunta. Quando eu estava conversando com uma pessoa, pude perceber que estava perdendo a serenidade, mas não pude impedir. Como posso controlar o mau gênio? Né? O sujeito estava perdendo a paciência com o outro. E a resposta esse é um exemplo de mecanicidade. Não podemos controlar o mau gênio quando ele já começou a surgir, então já é tarde demais, tá? Então o que ele está dizendo aqui, ó, nesse momento a pessoa já se identificou, já começou a perder a paciência. Agora ele vai apresentar, então, o que eu estou trazendo aqui, como é que a gente tem que fazer um trabalho de preparação da nossa mente, dos nossos pensamentos, para que quando a emoção surja, ou quando aquele pretexto para ter aquela emoção surja, e cada um já vai conhecer os seus pontos fracos, nós já estejamos mentalmente preparados para não nos identificar com aquela emoção e não dar seguimento. Aí ele diz o seguinte: a luta deve começar na nossa mente. Devemos descobrir a nossa maneira de pensar corretamente a respeito da dificuldade definida. Vamos supor que encontramos um homem que nos irrita. Como posso deter esse mau humor? Devemos começar com o estudo do nosso pensamento. Ele vai dizer, analise aquilo que você pensa sobre aquela pessoa quando você está calmo, porque geralmente você pensa mal sobre aquela pessoa e já tem ideias negativas sobre ela, e quando ela aparece, então você facilmente perde a paciência. Então, ele diz, devemos começar com o estudo do nosso pensamento. Podemos descobrir que em nossa mente discutimos com ele, provamos que ele está errado, expomos-lhes todos os nossos erros, achamos que, de modo geral, ele se comporta erroneamente em relação a nós. Aqui ele está dizendo que a gente fica pensando que encontrou aquela pessoa e disse, olha, e que a gente não falou, mas a gente fica pensando, você é isso, você fez aquilo, porque é errado, você age assim. Então nós ficamos alimentando os nossos pensamentos sobre aquele fato que depois, né, vai acontecer. E aí é o estopim. A pessoa aparece aquilo e já tem todo aquele combustível daquilo que a gente imaginou sobre a pessoa. Então é nisso que estamos errados. Devemos aprender a pensar corretamente. Então, se o fizermos, acontecerá o seguinte: embora a emoção seja mais rápida do que o pensamento, que ela vem mais rápido do que esse pensamento que a gente preparou, ela é uma coisa temporária, mas o pensamento pode ser tornado contínuo. Desse modo, onde quer que a emoção surja, de repente, ela se choca com esse pensamento contínuo e não pode prosseguir a se manifestar. Então, ele está dizendo o seguinte: prepare a sua mente com pensamentos, para que quando aquele fato que te aborrece surja, você já está com aquele pensamento preparado, porque a emoção ela vai passar, mas você pode cultivar um pensamento fixo como uma base, onde aquela emoção então não prospera. Assim podemos lutar contra a expressão das emoções negativas, como nesse exemplo, unicamente criando um pensamento correto contínuo. É impossível explicar em poucas palavras o que é um pensamento correto contínuo, é necessário estudo. Porque ele vai dizer assim, que você vai ter que ter uma análise sobre quais são os pensamentos, qual é a sua atitude mental que você vai criar para que quando aquela emoção surja. Não é uma receita de bolo.
Mas o mais importante é tentar lembrar-se de si mesmo e não se identificar. É o melhor meio de fazer isso e de penetrar nas partes superiores do centro, que é o quê? De estar com essa mente superior ativa. Então, é pela lembrança de si mesmo, pelo firme propósito, então, de ter essa superação das emoções negativas. E aí, por fim, ele também diz que a vitória sobre as emoções negativas é um dos melhores meios de acumular energia, já que a gente gasta muita energia nas emoções negativas. Que devemos parar de justificar, então, a nossa irritação mentalmente, né? E agora ele termina com uma abordagem positiva sobre todo esse trabalho. Aqui, uma pergunta é sobre a irritação, né? Que ele diz que a maioria das pessoas tem isso é um fenômeno da massa, uma irritação. Mas, quando nós paramos a justificação, então, das emoções negativas, dessa irritação, nós descobrimos que a causa delas é uma ideia errônea. E todos podem descobrir algo errado num ou no outro aspecto da vida e geralmente tende a pôr a responsabilidade nos outros. Mas se tudo todas as pessoas estivessem certas e tudo na nossa vida estivesse bem, né, nós ainda teríamos essas emoções negativas porque a gente colocaria a culpa em outras coisas, tá? E aqui, então, para finalizar, se conseguirmos afastar a mesma coisa que conhecemos como irritação, agora como irritação, se conseguimos afastar a identificação, a mesma coisa que conhecemos agora como irritação se torna uma emoção útil. Ou seja, essa emoção, a mesma irritação ou as emoções negativas, elas podem ser úteis para nós percebermos a nossa mecanicidade. Ele diz, uma espécie de tentáculo com o qual podemos sentir a mecanicidade. Não podemos imaginar como emoções totalmente comuns se tornam diferentes e como muitas vezes se tornam úteis se não nos identificarmos com elas. O Senhor disse que as emoções negativas seriam úteis se pudermos não nos identificar com elas? Sim, eu disse que se pudermos não nos identificar, as emoções negativas teriam funções muito úteis. Como não têm utilidade. Todas as emoções negativas que não podemos evitar se tornam funções úteis se as usarmos para a lembrança de nós mesmos. As pessoas conseguem fazer isso e obtêm de imediato duas coisas: eliminação das emoções negativas e a criação da lembrança de si mesmas. Se tivermos uma emoção negativa persistente e mediante um pensamento correto a relacionarmos com a lembrança de nós mesmos, depois de algum tempo ela ajudará na lembrança de nós mesmos e depois de mais algum tempo ela desaparecerá. Então ele está dizendo que esse problema, se nós utilizarmos, né, para superar como um motivo, né, de transcendê-lo, ele é útil. Ele é útil. Então, essa dificuldade toda, as emoções negativas, elas são úteis para quê? Para o processo de despertar, para o processo de lembrança de si mesmo. Então, é essa abordagem positiva da teosofia, né? Por essas dificuldades que nós temos, elas nos mobilizam a enfrentar essas dificuldades, né? Então, nós somos obrigados a nos desenvolver, né, a desenvolver a nossa atenção, a desenvolver os nossos princípios superiores para resolver esses problemas. Então, as emoções negativas, elas são como um espinho do sapato que nos faz andar melhor. Não, elas são úteis, né? Nesse sentido, se eu estou motivada a trabalhar, né, sobre elas são uma grande força propulsora do desenvolvimento espiritual e do despertar
da consciência, porque elas incomodam. Então, se eu tenho uma proposta, né, de superar as emoções negativas, né, desenvolver uma plena atenção sobre elas, de uma atitude mental correta, então esse é um mecanismo do desenvolvimento espiritual, né? Então, elas não são ruins em si mesmas, elas são ruins se nós nos deixamos dominar por elas. Tá? E aqui eu finalizo então com duas imagens para comparar como metáforas, né, nessa abordagem positiva. Assim como um pinto, por exemplo, se sente desconfortável dentro de um ovo, né, nós nos sentimos desconfortáveis com as nossas emoções negativas, nós somos obrigados então a quebrar essa casca do ovo, né, e aí nos transformarmos em uma outra coisa que não é um ovo. Então o pinto ele precisa crescer e precisa trabalhar para romper essa casca. E assim nós precisamos então nos trabalhar para nos transformarmos, né, como aquela metáfora, em borboletas, né, como se diz, tem um ditado que diz assim, o que se chama de lagarta, o mestre chama de borboleta. Então é esse sofrimento, dessa luta, nesses conflitos com as emoções negativas, são a mola propulsora do desenvolvimento espiritual, que é através da superação deles, né, que nós temos que desenvolver os princípios superiores. Então, encerramos aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada.